Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 17, módulo 2, curso Seguindo Jesus. É um prazer estar com você mais uma vez. Vamos lá, estamos estudando o Sermão do Monte. Agora nós abandonamos os exemplos que Jesus deu da correta aplicação da lei e vamos partir para dois grandes perigos no caminho daquele que decidiu seguir o reino de Deus a partir do caminho que é Jesus. Até agora nós vimos desde o capítulo 5 que quem o discípulo é através das bem-aventuranças e o que ele provoca no mundo, a reação que ele provoca, ele ilumina, ele salga, ao mesmo tempo tem gente que foge da luz desse cristão porque ele mostra o que está errado. Nós vimos também como que ele se relaciona com a lei, ele segue o espírito da lei, o espírito vivo por trás da lei, da sabedoria de Deus que promulgou a lei, ao invés de seguir a letra morta, inventada pelos homens e que é pura religiosidade. Esse ser humano que segue Jesus, que está no reino de Deus, tem na sua caminhada dois grandes perigos que são retratados no capítulo 6 inteiro. Esse ano não vai dar tempo da gente estudar todo o capítulo 6, mas nós vamos começar pelo menos com o primeiro grande perigo, já no capítulo 6, versículo 1. Essas duas grandes armadilhas, elas são muito comuns na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa que queira seguir a Deus, desde a época de Jesus até agora. Jesus está retratando um defeito da nossa natureza que sempre se manifesta e que para nós é muito fácil de acabar caindo. A primeira dessas grandes armadilhas é você viver uma vida religiosa pelos motivos errados. É você fazer atividades boas, interessantes, como por exemplo as boas obras, o dar esmola, o ser generoso e ajudar o próximo, a oração, a qualquer momento que você conversa com Deus e até mesmo o jejum. Você fazer isso como um culto de si, como um exercício de demonstração da sua religiosidade, da sua generosidade, de todas as suas virtudes. E assim a motivação errada acaba corrompendo toda essa prática e Jesus alertou para o perigo da gente fazer isso na nossa própria vida. Nós começamos com Mateus capítulo 6, versículo 1, é o versículo que você deve decorar nessa semana. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Entrando na nossa aula de hoje, então, para valer, o motivo, guarde isso, o motivo é mais importante que a ação. Não basta para a gente fazer coisas certas, coisas boas, coisas que a palavra de Deus nos instrui a fazer. Nós precisamos aprender a fazer essas coisas pelos motivos e razões corretas. Assim a gente acaba obedecendo o espírito da lei e não apenas uma recomendação da lei. Jesus nos ensina que o objetivo de uma vida reta não deve ser para chamar a atenção dos outros para si. Não é esse o objetivo, mas é essa a grande tendência. Nós somos pessoas erradas, nós falhamos tantas vezes, e quando a gente faz uma coisa certa, nós gostamos do reconhecimento, nós gostamos de mostrar, nós temos um prazer especial em mostrar as nossas vitórias, os nossos sucessos, os nossos acertos, as nossas virtudes, que assim seja. Isso é sempre assim. Os nossos pais nos elogiam quando nós fazemos coisas certas, desde a infância. Na escola, quando você se porta bem, você é elogiado. Tá certo que hoje isso está se corrompendo e se tornando cada vez pior, mas o fato é que há uma tendência dentro de nós de mostrar o que nós temos de bom e queremos que as pessoas notem nossas virtudes, esqueçam os nossos defeitos. Só que isso é algo muito prejudicial e perigoso para a nossa vida cristã. Inclusive, se a gente transforma essas atividades em atividades religiosas, elas podem se tornar um culto de si mesmo. E na época de Jesus, ele enfrentou isso. Os líderes religiosos e muita gente que seguia a religião judaica não seguia como uma demonstração de adoração sincera a Deus, mas era muito mais um culto de si mesmo, das suas capacidades, da sua disciplina, do seu exercício devocional, da sua generosidade, do seu compromisso com o culto no templo, na sinagoga e assim por diante.
eles gostavam de aparecer. Nós vamos estudar essa disposição deles, de muitos hoje, em 3 áreas, né? As esmolas, a oração e o jejum, como eu comentei. Hoje a gente vai ficar com as esmolas, com as boas obras, como fazer o bem para o próximo, só que de maneira religiosa, como culto de si mesmo. Jesus nos mostra o motivo pelo qual você faz é mais importante do que aquilo que você faz. Outra coisa que Jesus nos alerta é que ou você procura agradar a Deus ou procura agradar a si mesmo. Não dá para a gente agradar a Deus e agradarmos a nós mesmos ao mesmo tempo, a não ser que nós neguemos a nós mesmos e nos tornemos aquelas pessoas que perseguem satisfação na vontade de Deus. E a nossa vontade se torna fazer a vontade de Deus. Não há como agradar a Deus e tentar agradar a si mesmo, seus anseios, suas necessidades e seus desejos. Isso está muito claro no ensinamento de Jesus. Ele disse para aqueles que queriam segui-lo: se vocês querem me seguir, se tornarem meus discípulos, vocês precisam negar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. Então o caminho de Jesus é um caminho onde a gente aprende a autonegação e a sujeição à vontade dele. E não é nada demais, porque Jesus fez a mesma coisa. Como homem, ele tinha seus sonhos, desejos no seu coração, mas ele abriu mão dessas coisas para poder satisfazer a vontade do seu Pai. Em muitos momentos, e durante a semana você leu, Jesus é um exemplo radical de que isso é verdade. Ele preferiu fazer a vontade do Pai, ele se sentia completo fazendo a vontade do Pai, se sentia alimentado fazendo a vontade do Pai. Era isso que ele perseguia o tempo todo, e quando a vontade dele chocava com a vontade do Pai, ele preferiu a vontade do Pai. Então ele serve de exemplo para nós, de inspiração, para a gente aprender esse altruísmo, não colocando o outro na frente, mas colocando a glória e a vontade de Deus acima de todas as coisas. Outra lição: quem busca o reconhecimento humano não conseguirá o reconhecimento divino. Isso ficou muito claro na exposição de Jesus, quando ele disse que aqueles homens, eles faziam suas obras de justiça, tocando trombetas para todo mundo ver, porque eles queriam que as pessoas os admirassem. Eles davam isso nas sinagogas, só que Jesus relata que a única recompensa que eles iam conseguir era que eles queriam, o reconhecimento humano, o reconhecimento público, porque o reconhecimento divino eles não obteriam nada, e de fato não obtiveram, porque eles não estavam fazendo para Deus, eles estavam fazendo para a sua própria glória, para a sua própria vaidade. Jesus, pelo contrário, venceu e foi reconhecido porque não buscou a glória para si, mas fez tudo para a glória de Deus. E Jesus poderia querer a glória para si. Satanás tentou ele, oferecendo todas as glórias do mundo, mas Jesus não quis nada para si. Ele quis que toda a glória fosse dada a Deus, e por isso, mais uma vez, ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, e nos instrui a respeito disso. Esse primeiro exemplo, que nós estamos vendo a respeito das esmolas, nos mostra que há uma maneira errada de fazer e uma maneira certa de fazer. A maneira errada é fazer alarde e transformar a esmola num espetáculo para os outros verem. A maneira certa é fazer sem chamar qualquer atenção. Eu quero fazer aqui uma pequena consideração. Muita gente lê essas instruções de Jesus e transforma isso numa letra vazia. E ele entende o seguinte: eu preciso fazer, mas eu preciso fazer em segredo. Se alguém descobrir, já não valeu. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é que nós devemos fazer de maneira natural para a glória de Deus, sem buscar ou esperar consideração e reconhecimento. Porque se o seu objetivo é receber o reconhecimento, receber a honra daquilo que você está fazendo, você já está pervertendo e corrompendo a sua motivação com interesses próprios, e isso vai acabar te atrapalhando. Então não é sim uma questão de fazer em segredo e ocultar as boas ações estritamente, mas de não buscar isso, nem trabalhar por isso, tá ok? Esse ensino desenvolve a ideia de que Deus está sempre nos assistindo, e nos assistindo de maneira profunda. Ele não só vê o que a gente faz, como ele sabe por que a gente está fazendo. Ele conhece as nossas ações e as motivações por trás dessas ações.
O versículo para você decorar é justamente aquele que eu disse: tenha o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. Para você colocar em prática, nós propomos uma tarefa nessa semana, eu espero que você já tenha realizado, e se não realizou, ainda está em tempo. E a tarefa é muito simples. Eu quero que você ajude alguém na intenção de agradar a Deus primariamente e até mesmo exclusivamente. Que você faça o bem, movido de compaixão pela pessoa, mas especialmente de glorificar o teu nome na ação que você está fazendo. Que você não alarde isso, que você não coloque isso no Facebook, mas faça pensando, é para Deus, é Ele a plateia que eu quero agradar com essa minha ação. Eu quero fazer isso como um ato de adoração exclusiva a Deus. Se você achar isso muito difícil, também tem um segundo exercício que você pode fazer também. E qual é? Eu queria que você praticasse a presença de Deus durante toda uma semana. Como isso? Lembre-se que Deus o está assistindo em todos os momentos e Ele conhece você e sabe o que você está pensando. E com essa consciência, viva um dia após o outro tentando agradar a Deus nos pensamentos que você tem, na postura que você toma, nas palavras que você fala, nas ações que você precisa realizar, até mesmo nas tarefas mais cotidianas. Faça todas elas de coração para a glória de Deus, como se Ele mesmo tivesse pedido para você fazer. Tá bom? São essas duas tarefas, eu espero que você coloque em prática, porque nós temos a tendência de transformar toda a instrução em teoria e aprender e saber na nossa cabeça, mas nunca saber na prática. Então coloque em prática, vai atrás de pessoas, procure necessidades e atenda para a glória de Deus. Durante a semana você leu vários textos, nós começamos com apenas um versículo no primeiro dia de devocional, que Jesus diz para nós não praticarmos as nossas boas ações para sermos admirados. O que você achou dessa afirmação? Você acha que essa é uma instrução fácil de colocar em prática ou difícil? Como que você faria para colocar isso em prática? Ter a certeza que você não está fazendo para conseguir a admiração. Uma outra coisa interessante com esse exercício é que quando você fica frustrado porque alguém não agradeceu, porque alguém não reconheceu, é um bom momento de você descobrir se você fez para Deus ou se você fez para si mesmo. Okay? Continuando, nós lemos o resto do texto até o versículo 4, e Jesus chamou a atenção daqueles que usavam uma trombeta para chamar a atenção de todos para o que eles estavam fazendo. E Jesus contrapõe isso, nos incentivando a escolher o segredo, o anonimato, a desaparecer. Como o profeta João, que preparou o caminho de Jesus, convém que eu diminua e que ele cresça, que ele se exalte e que eu desapareça. Essa é a nossa intenção como cristãos, da gente servir de tal forma que o foco não caia na gente, mas o foco vá para Deus, que é aquele que dá os dons, aquele que capacita-nos a fazer o que é certo. Você leu também Salmo 139, do versículo 1 a 12, um salmo muito famoso, onde o salmista fala que Deus o conheceu no ventre da sua mãe, quando os seus ossos ainda estavam sendo formados, que Deus conhecia todos os seus dias, escreveu todos, tudo exatamente como deveria ser. E com isso eu quis que você pensasse como que Deus enxerga você, Deus assiste você. Então, na realidade, não é você que deve buscar ser visto pelas pessoas, porque você não é o centro da história, não é o centro do universo, mas entender que Deus é, e Ele assiste toda a criação, esperando receber a glória que Ele merece. E a sua vida existe para a glória dele, e você precisa ter isso na sua consciência, assim como o salmista tinha, que Deus o enxergava, que Deus o via, que não havia para onde fugir da presença de Deus. João capítulo 4, versículo 30 a 34, nós percebemos que os discípulos trouxeram comida para Jesus. Antes ele estava com fome, mas naquele momento Jesus rejeitou a comida, apesar de ainda não ter comido, e ele disse que a comida dele consiste em fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo que é essencial, era básico, fundamental para a sobrevivência dele, fazer a vontade de Deus. Isso era mais importante para ele do que a própria comida que sustentava o corpo físico
Quem dera, né, e tomara que isso se torne uma realidade nas nossas vidas também. Possamos fazer sim coisas boas, proclamar o Evangelho, ajudar quem está precisando, fazer muitas boas obras, mas sempre pensando em realizar a vontade do Pai estritamente. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, o texto fala que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, extremamente cortante, capaz de discernir pensamentos e sentimentos, que corta ao ponto de dividir junta e medula. Então, ela é muito especial e eu creio que você está sentindo isso agora. A palavra, ela prescruta o nosso coração e nos mostra, inclusive, quando as nossas motivações estão equivocadas, quando a gente está fazendo pelo motivo errado. Eu poderia dar exemplo pessoal para você. Eu ajudei uma pessoa durante algum tempo, mas eu não ajudei, pelo menos naquele momento eu não sabia, que por amor verdadeiro. Eu achava que era amor, que eu estava servindo aquela pessoa, sendo solidário, sendo generoso, né, compartilhando com ela o meu tempo, os meus bens, a minha vida, mas na realidade o que eu queria era o resultado. Eu queria que aquela pessoa reconhecesse o esforço, valorizasse o meu esforço e mudasse, e crescesse e se desenvolvesse como reconhecimento daquilo que eu fiz por ela. O que aconteceu? A mudança não veio até hoje. E naquela época eu comecei a ficar muito ressentido, chateado, né, muito intrigado e até mesmo não tinha mais condições de lidar com a pessoa em um espírito pacífico, porque eu estava magoado com ela por conta de tudo que ela fazia, e especialmente do que ela deixava de fazer. Com isso, eu pude colocar um espelho diante de mim, a palavra de Deus me avaliou, me sondou e discerniu no meu coração que eu estava fazendo pelo motivo errado. Se eu estivesse fazendo por um amor sincero, isso não mudaria, não importar a circunstância. Então, foi difícil para mim entender isso, mas também foi muito importante para eu crescer. Eu espero que você consiga crescer o quanto antes, ok? Porque, imagine, o que fazer diante de um Deus que é capaz de nos sondar tão profundamente? Isso vai te ajudar a imaginar como fazer as coisas de um jeito certo. Durante essa semana você teve a oportunidade de estudar sobre isso, agora você vai sentar com o seu grupo e conversar. Vocês vão ter vários movimentos, como vocês já estão acostumados. No entanto, eu quero insistir que você seja pontual, que você chegue na hora, não fique puxando a sua cadeira, sente na sua cadeira e nos 5 minutos de silêncio tente esvaziar o teu coração e se conectar com Deus para aproveitar da melhor forma essa nossa oportunidade. No segundo movimento, que é para compartilhar as experiências, especialmente nesse próximo encontro, tenha em mente que você não deve querer aparecer, que você não deve querer ser inteligente, que a sua experiência não deve aparecer como algo teu. Quando você for falar, tente falar de maneira a exaltar a Deus. Aliás, aprenda a exaltar a Deus ouvindo. Se você é uma pessoa que fala bastante, eu queria que você exercitasse o ouvir com cuidado. Se você é uma pessoa que fala pouco, eu queria que você encarasse o desafio de servir a Deus compartilhando o que Deus tem falado com você. Então não é uma questão de aparecer, é uma questão de glorificar a Deus. Portanto, tenha muita sensibilidade e não deixe o negócio perder o rumo. Não se deixe perder como os fariseus, fazendo tudo para si, ao invés de fazer para Deus. Bom, no terceiro movimento, compartilhando o entendimento, eu coloquei aqui algo bem interessante, ok? Mateus 5,16, um capítulo anterior a esse que nós estamos estudando, Jesus disse que nós somos a luz do mundo e disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Isso foi Mateus 5,16. Agora nós estamos em Mateus 6, versículo 1. E Jesus disse para a gente não praticar as nossas obras de justiça diante dos homens. E aí, nós temos 2 vezes repetindo a palavra diante dos homens, nós temos 2 vezes repetindo as boas obras, e nós temos uma aparente contradição. Eu queria que você refletisse e me respondesse para o grupo. Há uma contradição? Não há uma contradição. Em outras palavras,
A gente deve fazer as boas obras diante dos homens ou a gente não deve fazer as boas obras diante dos homens? É para brilhar ou é para esconder? É para fazer em público ou é para fazer em segredo? Você percebe que loucura? No capítulo 5, não faça isso diante dos homens. No capítulo 6, não faça diante dos homens. Como sair dessa situação? Como você entende essa aparente contradição? Espero que você tenha refletido. Se não, lá vai uma grande ajuda para você. Perceba, no primeiro exemplo, Jesus quer que as boas obras apareçam, que a gente viva a vida cristã aos olhos das pessoas. Mas o objetivo é que elas vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai. Na segunda oportunidade, Jesus fala que a gente não deve praticar as obras de justiça diante dos homens com o objetivo de sermos admirados por eles. Então aqui nós temos uma grande distinção. Uma coisa é deixar que vejam, ou não se incomodar que vejam as nossas boas obras, porque elas glorificam a Deus. Outra coisa é nós querermos que elas vejam o nosso jeito de falar, o nosso compromisso com a igreja, os nossos dízimos, as nossas boas ações, para elas admirarem a gente. É esse o ponto e o espírito da instrução que nós estamos aprendendo hoje. Por que os hipócritas transformavam suas esmolas em um espetáculo público? Ora, é claro que eles estavam cheios de uma vaidade muito ruim, muito maligna. Eles faziam as boas obras, até ajudavam as pessoas, mas com esses motivos errados. E esses motivos errados formavam uma cortina de fumaça na vida deles. Era uma atitude que tinha o objetivo de enganar o outro, de iludir as pessoas e fazê-las admirarem, acharem que eles eram muito santos e muito abençoados. Mas era só isso que eles iriam receber. O que os hipócritas ganhavam e o que eles perdiam com o seu comportamento? Eles ganhavam a admiração das pessoas, ganhavam a aprovação das pessoas que viam eles fazendo aquilo, mas eles perdiam a aprovação do próprio Deus. Diante de Deus eles foram reprovados. Bom, é importante você aprender a realizar suas esmolas, suas boas obras para a plateia de um. Quem deve ser essa única pessoa que você deve estar preocupado se ele gostou ou se ele não gostou, tanto da ação quanto da motivação? É claro que você sabe essa resposta, essa pessoa é Deus. E eu pergunto, o que ele sabe das suas ações e o que ele sabe das suas intenções? Tudo. Ele conhece tudo que está no teu coração. Deus vê em secreto. Qual é a sua maior dificuldade em viver isso? Como que o eu te atrapalha a colocar em prática essa instrução tão profunda, tão verdadeira? Eu espero que você reflita sobre isso, venha disposto a dar espaço para o Espírito Santo, glória a Jesus, fazendo a vontade de Deus no meio do grupo, se esforçando para a glória dele, para o bem do próximo. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser sim luz diante dos homens. É para isso que a gente está aqui. Que Deus te abençoe. Até!